aula com um dos melhores, se não o melhor anti-herói ou herói dos cinemas e do videogame. Você sabia que tem um jogo do Deadpool? Pois é, e é um jogo muito maneiro, eu inclusive recomendo jogar. Então curte essa aula, que essa aula é muito maneira, cara, é muito engraçada, eu tenho certeza que você vai dar uma gargalhada com ela. Lembrando que se você quiser acessar o PDF dessa aula que eu uso aqui para dar aula, você pode acessar lá no nosso Discord. Basta você entrar lá no nosso Discord e fazer o download do PDF para você poder estudar junto comigo. Bora lá! These platforms don't feel very stable. Your mom doesn't feel very stable. These platforms don't feel very stable. Your mom doesn't feel very stable. Já começando com uma piada de mãe. O Cable fala, essas plataformas não parecem muito estáveis. E o Deadpool responde, a sua mãe não parece tão estável, né, cara? É uma piada, já começa bem já, fazendo piada com o Cable. Então aqui a gente tem uma diferença do don't e do doesn't. Por que na primeira frase ele falou these platforms don't feel, só que o Deadpool respondeu your mom doesn't feel. Por quê? Porque na primeira frase é these platforms. E daí, pro plural, a gente usa o don't. Já a resposta do Deadpool é your mom doesn't. Ou seja, singular. Your mom, singular. Apenas uma pessoa. Aí é doesn't. These platforms don't feel very stable. Your mom doesn't feel very stable. What? A cow? Nice try, Wheel. There are no cows on Genosha. What the hell? What? A cow? Nice try, Will. There are no cows on Genosha. Então, o quê? Uma vaca? Bela tentativa, Roda. Não há vacas on Genosha, em Genosha. Ou seja, esse there are no é uma maneira da gente falar que não há algo. Você pode usar tanto o there are no como o there is no. Normalmente, para coisas contáveis, a gente utiliza o there are no. E para coisas incontáveis, a gente utiliza there is no, porque a gente trata elas sempre no singular. Por exemplo, there are no cars on my street. Ou seja, não há carros na minha rua. Ou então, para um exemplo com o there is no milk in the fridge. Não há leite na geladeira. Eu não posso falar there are no milks in the fridge, porque milk é uma palavra que sempre deve ser tratada no singular, pois ela é incontável. Por isso que a gente fala there is no milk. Oh, are they dead? Let's gently poke the furry one and find out. Are they dead? Eles estão mortos? Então, para fazer uma pergunta com este cara aqui, ó, o verbo to be, vocês estão acompanhando comigo? Eles estão bem aqui, ó, existem 3 tipos dele no presente, né? Todo mundo fala to be, to be, to be, to be, mas o to be, a verdade, no presente, ele é o am, o is e o are. Então, provavelmente você vai ver ele em uma dessas 3 formas aí que eu deixei para vocês. A gente inverte a posição dele com a pessoa. Por isso que ele não tá falando essa daqui, ó, they are dead? Não, ele tem que falar are they dead? Tem que inverter a posição e o to be vai lá pra frente. Oh, are they dead? Let's gently poke the furry one and find out. Let's gently poke the furry one and find out. Eu sublinhei aqui a palavra gently porque ela vem do gentle. Gentle, no inglês, que é essa segunda forma aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, é gentil. Só que perceba que a gente adiciona no final ali do gentle, a gente adiciona o Y, né? A gente troca o E pelo Y. Por quê? Porque no inglês, toda vez que a gente termina uma palavra com LI, ela normalmente significa mente. Então, gentle, gentil. Gently, gentilmente. Olha só que legal aqui que eu fiz aqui, ó. John is so gentle. Então, o John é muito gentil. Isso é usando, né, a palavra gentle, gentil. Agora, nesse segundo exemplo aqui, que a gente tá vendo, he gently kissed her, seria ele gentilmente a beijou. Let's gently poke the furry one and find out. Oh, Wolvie, time to wake up.
Rise and shine, Stubby. Eu achei muito engraçado, porque Wolverine, ou seja, né, o Wolverine, time to wake up, é hora de acordar. Ele tá gritando ali pro Wolverine que parece que tá desmaiado, né, cara? Só que o que eu queria que vocês prestassem atenção é nos botões ali, no comando que tá na tela. Eu até deixei a foto aqui pra vocês darem uma olhadinha, ó. A primeira parte, ele fala press X to bitch slap. Ou seja, o que é bitch slap, né? Aperte X para dar um tapa na cara. Só que, André, você não tinha comentado aí que bitch é uma palavra feia, que a gente fala pra cadela? É, exatamente. No inglês, bitch slap é quando você dá um tapa na cara da pessoa mesmo. Eles chamam isso de bitch slap, tá? Normalmente vem com essa, as costas da mão, assim, ó. Pá. Mas eles chamam lá de bitch slap. Tipo um tapa na cara, a gente não tem esse termo aqui no português. E daí, o be, né, o press B, to be a quitter, para ser um desistente. Exatamente, no inglês, a palavra quitter vem da palavra quit. Toda vez que a gente adiciona o ER no final da palavra, fica a pessoa que faz. Então, quit, desistir. Quitter seria desistente. Perceba a pronúncia desses dois T's ali que eu tô fazendo na palavra quitter. Meio que tem esse sonzinho de R, porque é um T que tá entre duas vogais. Então é quitter. Vamos lá para os exemplos? Olha só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Can you believe that she bitch slapped him? Inclusive, ó, slap é um verbo. Então no passado é slapped. A gente adiciona o ED e dobra o P. Can you believe that she bitch slapped him? Ou seja, você acredita que ela deu um tapa na cara dele? Já a outra aqui, para vocês darem uma olhadinha, deixa eu até colocar no mesmo tamanho aqui, né? No português normalmente eu coloco um pouquinho menor aqui pra gente não se perder. Don't be a quitter, man. Let's go. Ou seja, não seja um desistente, cara. Não desista. Vamos lá. Pausa na aula para eu dar um recadinho para vocês. Se vocês quiserem se tornar aí os meus alunos, vocês podem entrar no English Quest. O que é o English Quest? Não sabe? Relaxa. Vou deixar aqui na descrição o link explicando tudo bonitinho, com valores, etc, para você decidir lá se você quer entrar no curso, tá? Fazendo isso, vocês também me apoiam o meu trabalho, claro, daí para eu continuar trazendo mais aulas aqui no YouTube e também lá no English Quest, que tem aulas extras, tem mais coisa, tem na verdade coisa pra caramba no English Quest. Fiquem à vontade. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, vocês podem entrar no Discord e mandar uma mensagem diretamente para mim. Todos os links vão estar aqui na descrição, beleza? Vamos voltar para a aula, vamos lá. Oh, Wolby, time to wake up. Rise and shine, Stubby. Rise and shine, Stubby. Olha só, levante e brilhe. Troncadinho. Eu não achei uma palavra que se aproximasse mais ou menos aí dessa palavra stubby. Então eu coloquei troncadinho. O que ela é? Troncadinho é tipo uma pessoa baixinha e forte, tipo eu. Eu tenho 1,72, então eu não sou tão alto assim. Eu sou meio, né, ombros largos. Então eu vou pra academia e fico malhando. O professor de vocês aqui, o teacher, gosta muito da academia. Então fica meio troncadinho, entendeu? Essa é mais ou menos a ideia do stubby. Inclusive, você pode falar que o seu dedo é stubby. Mas vamos primeiro falar sobre a primeira frase, que é rise and shine. A gente fala, né, rise and shine ao acordar alguém. É tipo como se fosse levante e brilhe. Sempre quando você for acordar alguém em inglês, você fala rise and shine. Que rise seria levantar e shine seria brilhar. Então você tá pedindo pra pessoa literalmente levantar e brilhar. Legal, né? Eu adoro essa expressão. E essa daqui, ó, stubby, que era o que eu tava falando, é algo baixo e curto, meio e troncadinho, ou seja, baixinho e gordinho e troncadinho, tá? Eu coloquei aqui que parece o Jorlan Vieira. Eu não sei se vocês conhecem esse cara da maromba, tá ligado? Eu acho ele muito legal. E é aquele cara que fala assim, essa é a essência. Aí você tá demonstrando a essência. Esse é o espírito da parada.
você Eu adoro esse cara. Então, na minha opinião, o Jorlan é um cara stubby. Ó, olha só o meu exemplo. Oh, he's stubby. I prefer tall guys. Então, ó, ele é troncadinho, baixinho. Baixinho e troncadinho. Eu prefiro caras altos. Rise and shine, Stubby. That's for all the clown jokes. That's for all the clown jokes. Isso é por todas as piadas de palhaço. That's for é quando a gente utiliza para justificar algo. Então, ó, isso é, né? Isso é por. That's for. Isso é por todas as piadas de palhaço que você fez comigo. Vou fazer você pagar, entendeu? Essa é a ideia, ó. Olha só aqui um outro exemplo que eu coloquei para vocês. That's for all my friends. Ou seja, isso é por todos os meus amigos. Então, suponhamos que eu estou em um momento de vingança e eu falo assim, isso é por todos os meus amigos. That's for all my friends. Ou então, agora a gente tá em épocas de Olimpíadas, né, cara? O cara vai lá e ganha uma medalha, levanta a medalha e ele fala assim, isso é pra todos os brasileiros que estão torcendo por mim. Eles não falam isso normalmente os atletas? Então, em inglês ficaria assim, ó, that's for all Brazilian people, entendeu? Só pra vocês terem uma ideia aí do that's for. That's for all the clown jokes. That's because I feel like it. That's because I feel like it. E ele continua batendo no Wolverine, velho. O Wolverine nada de acordar, né? Toma tapa na cara, toma bitch slap, a cara dele vai acordar inchada, né? É porque eu estou com vontade, ó. Então, isso é, né? Isso é porque... Deixa eu colocar aqui. Isso é porque eu estou com vontade. Esse I feel like it era o que eu queria falar com vocês. É uma ideia de estar com vontade. Se a gente for traduzir, feel é sentir, né? Eu sinto como isso, eu sinto isso. Só que a ideia é de ter vontade de algo. Ó, olha só aqui o meu exemplo, ó. I feel like a cheeseburger right now. Ou seja, eu estou com vontade de um cheeseburger agora. Então, a gente utiliza quando você tá aí com vontade, ou você tá craving, você tá com aquela vontade de comer algo, você pode usar essa estrutura aqui, ó. I feel like a cheeseburger right now. Ou então, ó, I feel like a beer right now. Ou seja, você pode falar assim, eu estou com vontade de uma cerveja agora. Também pode ser para bebida, pode ser para qualquer coisa, doce, qualquer coisa que você, I feel like a cheeseburger, ok? That's because I feel like it. That's because I get aroused when I slap people. That's because I get aroused when I slap people. Isso é porque eu fico excitado quando eu dou tapa nas pessoas. Ele continua batendo e não tá nem aí, né? Tá justificando de qualquer maneira aqui, né? É bem a cara do Deadpool mesmo. Ficar excitado é get aroused. É realmente a cara do Deadpool falar uma coisa dessa, né? Get aroused seria ficar excitado, tá, gente? Então, só pra explicar pra vocês uma coisinha. A gente usa o get mais um sentimento ou uma sensação pra dar a ideia de ficar esse sentimento, tá? A gente não usa o verbo stay. Stay em inglês literalmente é ficar, mas é esse ficar de fique aqui, fique parado. Nossa, André, eu não entendi. Como assim ficar mais sentimento? A gente não fala algo do tipo assim, eu fiquei confuso, ou então eu fiquei nervoso, eu fiquei com fome. Esse fiquei, no inglês, fiquei mais sentimento, é o verbo get. Não é o verbo stay, ok? Olha só esses exemplos. Ó, I get angry every time she is here. Então, eu fico brabo toda vez que ela está aqui, ó. O get angry é ficar brabo. Olha ele no passado, I got hungry yesterday, ou seja, eu fiquei com fome ontem. Olha só, o passado do get é got. Então a gente pode utilizar essa mesma estrutura, ó. I got hungry yesterday. Eu fiquei com fome ontem. Olha só aqui para rir, para ele, né, ó. He gets sad a lot, ou seja, ele fica triste muito. É uma pessoa muito sensível, de repente, que fala alguma coisa e o cara, pum, fica triste. Oh, man, he gets sad a lot. Então ele fica triste muitas vezes. That's because I get aroused when I slap people. That's because the player keeps mashing the button. Não seria um jogo do Deadpool se ele não quebrasse a quarta parede, né? Ó, olha só ele falando aqui, ó. That's because the player keeps mashing the button, tá? Então isso é porque o jogador continua apertando o botão, né? Esse
keep é o verbo continuar, de manter fazendo alguma coisa, tá? Então, normalmente, assim como no português, a gente depois dele, se alguém continua fazendo essa ação, a gente usa o verbo mais o ing. Olha só o meu exemplo, keep doing this. O segundo verbo é o doing, e ele tá com ing, do verbo doing. Keep doing this, ou seja, continue fazendo isso. Quando você quer que alguém continue fazendo alguma coisa, lavando a louça, alguma coisa do gênero, keep doing this. Olha aqui meu outro exemplo, keep cleaning the house, I'll be right back. Ou seja, continue limpando a casa, eu já vou voltar, tá? Então, se você quer pedir para alguém continuar fazendo alguma coisa, você fala keep mais o verbo ing, beleza? Pode ser utilizado para um exemplo no qual você continua se esquecendo de algo. Por exemplo, eu sou horrível para decorar nomes, né? Então, eu normalmente, quando alguém fala o nome e eu fico esquecendo toda hora, eu infelizmente tenho que falar essa frase aqui. Man, I'm sorry. I keep forgetting your name. Cara, me desculpa, eu continuo esquecendo do seu nome, ou seja, eu tô sempre esquecendo do seu nome. Essa é uma estrutura que você pode utilizar também nessa mesma ideia, keep mais o teu verbo com ing. That's because the player keeps mashing the button. That's for being short. That's for stabbing me in the heart. That's for being short, foi o que ele falou. Isso é por ser baixo, por ser baixinho, né? Porque ele fica toda hora tirando sarro do Wolverine, que o Wolverine é baixinho. O Wolverine nem é tão baixinho assim, mas ele fica zoando mesmo assim, né, cara? Então, that's for, né, essa estrutura aqui do that's for, ele deve ser utilizado, ele deve ser seguido de um verbo mais um ing, caso ele for ser seguido por um verbo. Se você for falar assim, isso é por atacar a minha aldeia, então esse atacar, that's for attacking, esse atacar vai ter que ser com ing, tá? Olha só, that's for cleaning cars. Então, isso é para limpar carros. Olha aqui, this item is for watering the plants. Então, este item é para aguar as plantas. Perceba que eu troquei agora. Ao invés de usar o that's, eu estou usando is. Tá aqui o for e o watering the plants. Então, sempre com essa estrutura de that, this, etc., mais o for, a gente, depois desse verbo, vai ter que ser com ing. Se for para utilizar uma ação, se for para utilizar um verbo, ok? That's for being short. That's for stabbing me in the heart. Literally. Olha só essa daqui, continuando mais um exemplo do that's for, mais um verbo no ing, né? Stabbing seria apunhalar, né? De esfaquear assim. That's for stabbing me in the heart, literally. Ou seja, isso é por apunhalar me apunhalar no coração, literalmente, tá? Então olha só, that's for stabbing. É aquele exemplo que eu tava falando ali em cima, né? O that's for mais o teu verbo ing. Isso é por me apunhalar. Ah, detalhe, mais um exemplo com o li no final pra gente adicionar com mente. Olha só, literal seria literal e literally seria literalmente. A pronúncia é meio estranha, então eu aconselho vocês a ir praticando devagarzinho essa palavra, que ela é um trava-línguas, né? Mas você pode falar aqui, literally, ok? Literally. Tenta juntar tudo. Tenta primeiro falar o literally, ok? Shit just got real. Indeed. So, Shit just got real seria a parada ficou séria, apesar, né, de usar a palavra shit, que é merda. Mas é uma expressão no inglês, quando você quer falar, opa, agora ficou séria, agora o negócio ficou sério, então você vai falar shit just got real. Perceba que o Cable responde ele com indeed. Indeed, a gente utiliza essa palavra para confirmar, para afirmar algo. Então ele falou shit just got real, a parada ficou séria, e o Cable confirmou. Indeed, ou seja, é verdade, ficou mesmo. shit just got real. Indeed. Wade, I need you to listen closely. I've time traveled from the future to bring you a dire warning about... Wade, I need you
to listen closely. Ou seja, Wade, eu preciso que você ouça com atenção. Estão conseguindo enxergar aí? I've time traveled from the future to bring you a dire warning about... Eu viajei do futuro para lhe dizer para lhe trazer, né, um terrível aviso sobre... Então, olha só, mais uma vez a gente está vendo esse li nessa aula. Então, olha só como ele está funcionando com essa palavra que é close, perto, né? Então, close, perto, closely, de perto. Ou então pertamente. Então, só que normalmente a gente utiliza close, listen close, para a gente ouvir de pertinho. O que seria algo meio figurativo até para você ouvir com atenção. Normalmente quando você quer que a pessoa preste atenção em você, fala, ei, olha, escuta com atenção, tá? Então você fala assim, listen closely. Então, literalmente falando, seria tipo, escute de perto, percebe? Quando a gente escuta de perto, a gente não presta mais atenção? Essa é a ideia daqui, tá? Hey, listen closely. Então, escute de perto, ou escute com atenção. Duas palavras que eu queria falar com vocês é essa dire. Dire seria algo terrível, algo muito ruim. E warning, que muitos alunos me perguntam, André, o que é esse tal de warning? Warning é tipo um aviso. Pode ser sonoro ou pode ser a fala mesmo, né? A dire warning, ou seja, um terrível aviso. Wade, I need you to listen closely. I've time traveled from the future to bring you a dire warning about... Oh, God, here he goes again. He's not here 10 seconds before he starts boring us with his dire warning from the future crap. Oh, God, here he goes again. He's not here for 10 seconds before he starts boring us with his dire warning from the future crap. Cara, o Deadpool é muito tirão. Ele não presta atenção em nada sério. Esse cara é muito massa. Ó, oh God, oh Deus. Here he goes again. Lá vai ele de novo. A gente utiliza essa estrutura, né? Here he goes again, literalmente para falar, né? Nossa, lá vai ele de novo. Sabe quando a pessoa fica repetindo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa? Então, exatamente. Inclusive, você pode falar isso pro dia ou para nós. Como, por exemplo, aqui no meu exemplo, ó. Oh, no, here we go again. Another day, another problem. Ou seja, oh, não, lá vamos nós de novo. Outro dia, outro problema. Então, você pode falar essa expressão aqui. Quando eu morei lá fora, eu ouvia muito isso, cara. Oh, here we go again. This teacher, man. Tipo, nossa, cara, lá vai a gente de novo ouvir toda essa porcaria, sabe? Então, ó, here we go again. É uma expressão muito comum e muito usada no inglês. A outra palavra que eu queria falar com vocês é nesse finalzinho ali que ele fala crap, que significa porcaria, né? Olha só o meu exemplo. This game is a piece of crap. Ou seja, esse jogo é um pedaço de porcaria. Essa estrutura, piece of crap, é uma excelente estrutura para você não falar o palavrão piece of shit, que daí é um pedaço de merda. Então, a piece of shit, algo muito agressivo, um pedaço de merda. Agora, piece of crap também continua sendo agressivo, mas pelo menos não é um palavrão. Então, se você tá ali, né, opa, não quer falar um palavrão, você fala piece of crap, um pedaço de porcaria, ok? Wade, I need you to listen closely. I've time traveled from the future to bring you a dire warning about... Oh, God, here he goes again. He's not here 10 seconds before he starts boring us with his dire warning from the future crap. E aí, o que vocês acharam dessa aula com o nosso querido anti-herói Deadpool? Se vocês querem que eu faça mais uma aula com esse jogo, eu super tenho conteúdo para fazer isso para vocês. Deixa aqui, queremos a parte 2 e me digam se vocês curtiram a aula. Deixa o like, se inscreve aqui no canal se vocês quiserem mais aulas com videogames e músicas. As próximas que eu estou preparando vai ser com umas músicas aí maneiríssimas pra vocês, e eu tô trazendo mais jogos da série Halo, Gears, God of War, The Last of Us, Call of Duty. Vai ter um monte de aula com videogame aqui nesse canal. Se inscreve e tamo junto, rapaziada. Até a próxima. See you!